Jonas capítulo 1, a partir do verso de número 5. Quem achou diz amém? Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Então, os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: "O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos." Vamos repetir o final? Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Grave bem essas palavras. Pai Santo, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, Deus, porque uma vez mais o Senhor, Pai, nos traz, ó Deus, a sua casa e nos dá a oportunidade, ó Pai, de meditar, de estudar a tua palavra, de cantar louvores ao Senhor, Pai, de colocar os nossos pedidos de oração diante de ti. E agora, ó Pai, diante desse texto, Deus, tão precioso, tão profundo e tão relevante, ó Pai, para os nossos dias, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê um coração terno, um coração, ó Deus, quebrantado diante do Senhor, um coração, ó Pai, que acolhe a tua palavra, Deus. Fala conosco, ó Deus, mexe com a nossa estrutura, que haja espírito de iluminação. Fala que os teus servos ouvem em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um sono perigoso. No romance, provavelmente alguns aqui já devem ter visto o filme O Homem da Máscara de Ferro. Esse romance é de Alexandre Dumas. E esse filme, ou esse livro, vai contar para nós a história do príncipe Filipe, um príncipe que sofre na prisão, enquanto seu irmão, Luís XVI, ocupa o seu trono na França. E se vocês bem lembram desse filme, esse homem, esse personagem, esse rei que foi destronado, ele é obrigado a usar uma máscara de ferro. E o objetivo dele utilizar essa máscara de ferro é que ele esconda a sua identidade, é que ele esconda a sua aparência. Mas esse príncipe, que era legítimo, teve a sua identidade revelada quando 3 homens, que muitos conhecem, chamados os 3 mosqueteiros, resgatam aquele homem na prisão, levam ele de volta para o lugar de direito e assim revela a sua personalidade, a sua identidade e quem ele era. Mas quando nós nos voltamos, pegando o gancho dessa história, para o livro de Jonas, esse livro também fala, como nós temos visto, estudado e também meditado, de um homem que tentou de todas as formas esconder a sua identidade. Mas esse homem que fugia da presença de Deus num navio para Tarsis, ele tentou esconder a sua identidade, não só pegando o navio, não só indo distante da presença de Deus, mas também indo para o porão do navio, com o claro objetivo de não só esconder a sua identidade, mas fugir também da presença de Deus. Diferente do príncipe Filipe, ou diferente desse personagem, esse queria que a sua identidade fosse revelada. Mas Jonas, se vocês me compreendem, tentava de todas as formas possíveis que ninguém soubesse quem ele era. E diante disso, meus irmãos, e sendo assim, esse texto que acabamos de ler mostra para nós, através da vida de Jonas, a tragédia
que acontece na vida do mundo, na vida da igreja, quando a igreja está dormindo. Quando a igreja dorme, quando a igreja está dispersa, e principalmente quando a igreja está insensível para a realidade ao seu redor. Então, se você pode, acompanhe comigo a exposição desses 2 versículos, mas que tem uma profundidade tremenda para as nossas vidas. E a primeira coisa, o primeiro ponto da nossa reflexão é o seguinte: a tragédia do mundo que não conhece a Deus. A tragédia do mundo que não conhece a Deus. Se você notar o verso de número 5, não foi. Luquinha, só liga o botãozinho embaixo desse também, faça favor. Som, teste. Então, o que o texto mostra para nós, pode deixar assim mesmo, não bota no geral não, porque senão fica ruim, deixa o botãozinho mesmo. Então, esse texto mostra para nós que existe uma tragédia muito grande quando a igreja dorme, quando a igreja fica insensível. Então, voltando para o primeiro ponto da nossa reflexão, é a tragédia do mundo que não conhece a Deus. A tragédia do mundo que não conhece a Deus. Olha o verso 5 comigo, uma vez mais, por favor. Então, os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Nós vimos da semana passada, meus irmãos, que Deus lança para Jonas, ou aonde Jonas estava, uma tempestade. E quando nós vamos no original, quando nós vamos entender na língua hebraica esse que Deus lançou uma tempestade, a ideia que nós temos é que como se Deus lançasse uma arma em direção a Jonas. E essa arma que Deus utilizou foi a tempestade. Mas se você perceber comigo, Jonas está dormindo. Enquanto esses marinheiros, essas pessoas estão o quê, irmãos? Desesperados. E o desespero dessas pessoas, Davi, ensina para nós algumas lições. Preste bem atenção. A primeira lição é que o desespero deles nos mostra a tendência do homem de se lembrar de Deus, de buscar a Deus tão somente em circunstâncias difíceis. Pegaram a ideia? Então, no momento em que eles começam a ter medo, a passar dificuldades, em que as esperanças deles estão acabando, eles começam a procurar um relacionamento com Deus, a se aproximar de Deus, a invocar no nome de vários deuses, para que esses os respondam e tirem eles dessa situação. Isso mostra para nós, meus irmãos, como o homem impulsionado pelo medo busca a Deus. É só nós fazemos uma introspecção, até mesmo da nossa própria vida. Quantas das vezes algumas tempestades que nós enfrentamos, elas nos levam a nos aproximar mais de Deus, a chegar mais perto de Deus. Então, no mundo pagão, das pessoas que não têm a mesma fé que nós, é da mesma forma, do mesmo jeito. Basta as pessoas enfrentarem uma doença, enfrentarem uma perda, passarem por algum desespero na sua vida que elas vão buscar a Deus. Mas o triste disso tudo é que no seu desespero elas procuram vários deuses diferentes, porque elas querem mais do que tudo, é ter a resposta para a sua necessidade. Mas se vocês notarem comigo, o desespero dessas pessoas nos ensinam como as pessoas enxergam os seus problemas de forma superficial. Vou repetir. O desespero dessas pessoas nos ensinam
como o ser humano longe de Deus, e muitas das vezes até aqueles que estão no relacionamento com Deus, enxergam para o seu problema de forma superficial. Se você olhar o verso 5, qual foi a atitude desses homens quando a tempestade chegou? A primeira atitude que eles tomaram foram clamar aos seus deuses. Mas a segunda atitude que eles tomaram foi tirar toda a carga que pesava o navio. Então, eles queriam se livrar da circunstância na qual eles estavam passando. Mas se você observar comigo, o problema deles não é a tempestade e também não é a carga do navio. O problema deles é muito mais profundo do que eles imaginam. O problema dessas pessoas, sabe onde está? Está no porão do navio. Não é a tempestade, não é o peso da carga, mas um pecado que está lá dentro do porão do navio. Mas se você notar comigo, o nosso problema, como o deles, é que muitas das vezes nós focamos tão somente nas circunstâncias e nas soluções que são evidentes diante de nós. Vamos olhar para as pessoas no dia de hoje. Quantas pessoas estão procurando psicólogos? Quantas pessoas estão procurando remédios? Quantas pessoas estão procurando tratamentos para poder resolver não a sua doença, mas remediar os sintomas? Nós somos muito inclinados, meus irmãos, a tratar tão somente dos sintomas que acontecem nas nossas vidas. Mas nós temos dificuldade de fazer como esse capitão do navio fez, ir lá no porão e descobrir a raiz do problema. Porque nós queremos tão somente tratar da circunstância no momento e olhar para ela, remediar, tentar solucionar. Mas às vezes, para solucionar um problema, a gente precisa descer mais profundo. A gente precisa ir na raiz do problema. Mas observe comigo, ainda sobre esses homens, que esses homens não sabiam que o que pesava o navio era o pecado. O que pesava aquele navio não era a carga que eles estavam levando, até porque era a obrigação deles transportar aquela carga. Mas o que fazia com que aquele navio fosse a pique, fosse afundar, era um homem pecador e desobediente que estava naquele navio. Na semana passada nós vimos uma questão que é essencial, meus irmãos. Quando nós fugimos do chamado que Deus tem para as nossas vidas, ao invés de ser bênção na vida das pessoas, a gente corre um grande risco de ser maldição. Jonas estava naquele navio, ou poderia estar naquele navio, para abençoar aquelas vidas a caminho de Nínive. Mas ele estava naquele navio, indo para um lugar completamente diferente, sendo maldição para aquelas pessoas. Mas se você notar comigo, o desespero desses homens nos ensina e também nos mostra como a religião deles é limitada. Olha o verso 5 mais uma vez. O texto vai deixar claro para nós que eles ficaram com medo, como nós observamos, e clamavam cada um ao seu Deus. Vocês observaram? Medo e clamor. Mas existe medo, clamor e atitude. Mas o que a gente pode resumir disso tudo é a palavra desespero. Desespero, sabe por quê, meus irmãos? Eles sabem que existe um Deus, mas eles não o conhecem. Eles sabem que existe um Deus, mas eles não têm relacionamento com Ele. Eles sabem que existe um Deus, mas a grande pergunta é: o que nós precisamos fazer para que esse Deus nos responda? Para que esse Deus nos atenda? Para que esse Deus nos socorra? Prestaram atenção? Quem está comigo, diga amém. Porque não bastou, o que a gente faz nas nossas vidas? A gente ora e espera. A gente ora, espera, a gente jejua, a gente busca estar próximo de Deus. Mas esses homens estavam tão desesperados e cheios de medo que eles começaram a lançar para fora do navio
aquilo que talvez fosse o lucro deles. Porque esses homens não sabiam o que eles precisavam fazer para que as orações deles fossem respondidas. Então, quando a gente olha para esses marinheiros, não estou nem olhando para Jonas, mas quando a gente olha para esses marinheiros, nós vemos o desespero de um mundo que não conhece a Deus, de um mundo que não sabe quem é Deus, de um mundo que está passando dificuldades, está passando provações, está passando por tempestades difíceis na sua vida, mas não tem respostas. Estão desesperados, estão com medo e muitas das vezes lançando coisas da sua vida que não deveriam para fora. Sabe por quê? No barco da vida, no barco da existência, se Deus não estiver na frente dele, a única coisa que pode acontecer é afundar. É afundar. Mas vamos olhar agora para o outro personagem no meio de toda essa trama, de toda essa história. Como nós vimos na introdução, alguém que não queria que a sua identidade fosse revelada. Alguém que não queria ser notado, conhecido e até percebido. E você vai observar comigo o segundo ponto da nossa reflexão, o perigo do sono espiritual. O perigo do sono espiritual. Verso 6. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Trazendo para a nossa linguagem, qual que é o seu problema? O que está passando na sua cabeça? O que está passando no seu coração? E quando nós olhamos para esse texto, a gente levanta alguns questionamentos. Por que Jonas estava dormindo? Será que Jonas estava dormindo por causa do estresse? De ter que desobedecer a Deus, de ter que se afastar de Deus, de não querer fazer a vontade de Deus? Será que Jonas estava dormindo por causa da ansiedade? Ficar ansioso porque ele sabia que a qualquer momento alguma coisa poderia acontecer com ele? Porque, de fato, meus irmãos, a gente precisa entender isso. Ele é profeta. Ele conhece o Deus que ele serve. Será que é por causa disso que ele estava dormindo? Certo é que a melhor maneira para um covarde enfrentar os seus problemas é fugindo dele ou anestesiando a sua consciência. Prestar atenção nisso? A melhor maneira para um covarde enfrentar os seus problemas ou é fugindo dele, ou é tentando anestesiar a sua consciência. Quantas pessoas, e até nós, muitas das vezes fazemos isso. Na primeira dificuldade que a gente encontra, qual que é a melhor coisa a se fazer? Fugir. Fugir do problema, fugir da dificuldade que nós sabemos que precisamos enfrentar. Ou quando nós não fazemos isso, a gente procura de todas as formas, maneiras possíveis, e não faltam possibilidades para isso, de anestesiar a nossa consciência. Mas perceba comigo, meus irmãos, sobre o perigo do sono espiritual. Em primeiro lugar, o sono de Jonas. Vamos olhar para isso agora. O sono, esse sono que Jonas está tendo, representa muitas pessoas que estão tranquilas enquanto negligenciam as suas obrigações espirituais. Meus irmãos, muitas pessoas estão tranquilas. Estão vivendo uma vida de paz e tranquilidade, uma vida cômoda. A sua vida está boa, os seus negócios estão bons, a sua família está bem. Tudo vai caminhando de forma perfeita e tranquila. Mas essa pessoa está negligenciando as suas obrigações espirituais. E o grande problema disso tudo, que por mais que ela esteja tranquila, por mais que ela esteja confortável, lá no horizonte, infelizmente, está vindo uma tempestade. A gente poderia trocar o infelizmente por felizmente. Porque como nós vimos na semana passada, se Deus manda tempestade para as nossas vidas, é sinal de misericórdia. É sinal de misericórdia para nós. Então, existem muitas pessoas que estão tranquilas, mas estão negligenciando as suas obrigações diante de Deus. Mas observe comigo também
que o fato de nós estarmos tranquilos e em paz não revela o nosso verdadeiro estado espiritual. Você pode olhar para uma pessoa e falar assim: meu Deus, que paz que fulano carrega, que tranquilidade, que expressão de sobriedade existe no rosto dessa pessoa. Olhe para Jonas, meus irmãos. Como que Jonas está? Dormindo. E o que está acontecendo lá fora? O mundo está acabando. O navio está afundando, as pessoas... Porque a gente pensa, quando a gente olha para esse texto, que só tinha os marinheiros e Jonas ali dentro, ok? Mas existe um navio que está cheio de carga, cheio de pessoas, com muito barulho, com muita confusão, e Jonas está dormindo. Mostrando para nós, ensinando uma seguinte lição. O fato de nós estarmos tranquilos não quer dizer que as nossas circunstâncias estão boas, estão positivas, estão tranquilas. Mas observe comigo também, meus irmãos, que esse sono de Jonas também nos mostra o relacionamento da igreja com o mundo. Esse sono de Jonas, vou repetir, demonstra para nós o relacionamento da igreja com o mundo. Meus irmãos, quando a igreja está acordada, quando a igreja está despertada, as coisas no mundo são completamente diferentes. As coisas acontecem completamente diferentes. Olha para a história. Vamos começar lá no século XVII. Todas as vezes, vamos voltar um pouquinho, vamos para o século XVI. A igreja passou um longo período de trevas. Um longo período onde as pessoas não tinham contato com a palavra de Deus, não tinham contato com o culto a Deus, mas de repente se levanta pessoas comprometidas que despertaram, que acordaram, e estoura a reforma protestante. E tudo mudou. A sociedade mudou, a cultura mudou, a igreja mudou, a política mudou, porque pessoas despertaram. Quando nós vamos para o século XVIII, quantos avivamentos estouraram a partir de John Wesley, George Whitefield, pessoas que despertaram na sua época, e a partir desse despertamento mudaram, não só a igreja, não estamos falando só de igreja, mas mudaram a sociedade à sua volta, ao seu redor, porque eles acordaram, meus irmãos. Mas quando nós olhamos para o outro lado também, quando a igreja dorme, quando a igreja está dormindo, aumenta a corrupção, aumenta o roubo, aumenta a cada dia os casos de assassinato. Como eu já disse aqui em algumas mensagens, a gente enche o peito para dizer que existe um grande número de evangélicos no Brasil hoje. Parece que a gente tem uma certa idolatria pelos números. Mas vamos parar para pensar. Imagina que todo esse número de pessoas estivesse despertado. Se essas pessoas tivessem acordado, seja sincero no seu coração, o nosso país estaria do jeito que está. A nossa cultura estaria do jeito que está, a nossa política estaria do jeito que está, as nossas igrejas estariam do jeito que estão. Porque Jonas dormindo naquele barco mostra para nós, deixa claro para nós o relacionamento da igreja com o mundo. Da igreja com o mundo. Mas, no terceiro lugar, ainda sobre o perigo desse sono, vamos pensar aqui, como que esse processo desse sono profundo, desse sono espiritual começa? E se a gente pegar a vida do profeta Jonas como exemplo, esse sono começa, meus irmãos, quando a gente decide rejeitar a palavra de Deus. Vamos olhar para os primeiros versículos ainda do capítulo 1? Deus deu uma ordem para Jonas, ok? Levanta-te, vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Mas quando nós olhamos para o verso 3, o texto vai dizer para nós que Jonas se levantou, mas se levantou para fugir da presença do Senhor. Sabe quando, meus irmãos, o sono espiritual acontece conosco? Quando a gente começa a rejeitar a palavra de Deus. Tudo para a gente é normal. Tudo está certo. Tudo está tranquilo. Pode todas as coisas.
inclusive se afastar da presença de Deus. E é aí que começa o sono. E quando nós estamos na condição de pessoas que dormem, preste bem atenção em sono no seu coração. Existe uma falta de interesse na oração. A gente não se interessa por orar, por ter comunhão com Deus, como a gente viu aqui domingo de manhã. A oração, ela se torna mecânica. E isso quando ela acontece, quando nós nos lembramos disso. Mas quando nós estamos num sono espiritual, há algo superficial na nossa adoração. Parece que a gente está tão somente cumprindo um rito. Parece que nós estamos tão somente com o corpo presente, mas a nossa alma não está entregue. E quando nós estamos dormindo espiritualmente, nós perdemos a nossa preocupação, preste bem atenção, igreja, com o nosso testemunho. Às vezes, eu conversava com uma pessoa essa semana, a gente tinha tanta preocupação, na verdade, de dar testemunho, de um testemunho fiel, de procurar em todas as áreas da nossa vida, andar conforme aquilo que Deus quer para nós, para que quando as pessoas olhassem para nós, dissessem, ali tem um servo de Deus, ali tem uma pessoa que vive e olha para esse mundo de forma diferente, mas não é isso que a gente tem enxergado. Muitas das vezes, por estar nesse sono espiritual, a gente não se preocupa com o nosso testemunho. Mas, quando nós avançamos, meus irmãos, louvado seja Deus, que enquanto nós estamos dormindo, entenda bem o que eu vou dizer, Deus envia tempestades. Porque qual que era o maior desejo de Jonas nesse momento? Dormir, não é verdade? Mas enquanto ele está de forma confortável dormindo, ele é acordado por um capitão de um navio que pergunta para ele, o que se passa com você? O que está acontecendo com você? Desperta, acorda. E louvado seja Deus porque Ele manda essas tempestades para nos dar um estalo. E que eu seja a tempestade de Deus na sua vida hoje, em nome de Jesus. Porque a gente precisa acordar. A gente precisa despertar. E quando eu falo a gente, é a gente mesmo, inclusive eu. Mas o terceiro ponto e último ponto da nossa reflexão nessa noite, não só os marinheiros, não só o sono de Jonas, mas nesse versículo 6, meus irmãos, tem algo muito profundo para nós, que é o clamor do mundo à igreja. Se você olhar o verso 6, o capitão do navio se aproximou de Jonas, e ele vai dizer algo que é muito profundo, que deve mexer com a gente. Ele diz assim, levante-se e faça o quê, meus irmãos? Invoque o seu Deus. Talvez, ou seja, uma possibilidade, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não aconteça isso com a gente. Para que a gente não pereça. O livro de Jonas é um livro cheio de ironias. Existem muitas ironias nesse livro e nós vamos observar. Mas aqui diante de nós está a primeira ironia do livro. E qual é a ironia que aparece para nós aqui? Um capitão de um navio que está a ponto de afundar, chamando a atenção de um profeta de Deus. Ok? Não deveria ser ao contrário? O profeta de Deus chamando a atenção daqueles homens pagãos, daqueles ímpios. Mas existe um capitão pagão chamando a atenção de um profeta de Deus. Mas quais são as características desse chamar da atenção, dessa repreensão desse homem? A repreensão, ela foi uma repreensão merecida. Porque vamos esquecer agora que ele é profeta, que ele é um homem de Deus, que ele é um religioso. Vamos trazer para o lado natural. Meus irmãos, está tudo caindo. O mundo está acabando. E essa pessoa está fazendo o quê? Dormindo. Imagine que a gente está em algum lugar. Vamos pensar no contexto aqui da igreja, não. Tem gente morrendo, a casa está sendo derrubada, pessoas precisam de ajuda, e você vê uma pessoa de braços cruzados. Indiferente aquilo. Não mexe com ele.
Quer ir um pouco mais profundo? Vamos olhar para os nossos dias hoje. Se uma pessoa sofreu um acidente, Deus queira que não, na frente da igreja, muitas pessoas vão aparecer e não para ajudar, mas para fazer sabe o quê? Selfie. Filmar. Postar no Instagram. Porque são pessoas que perderam a sensibilidade. Pessoas que são indiferentes à dor do outro. Então, essa repreensão do capitão do navio a Jonas, ela foi merecida, porque ele estava dizendo, o que está acontecendo com você, homem? Tem gente sofrendo, tem gente passando dificuldade, você está dormindo de forma confortável. Mas essa repreensão, ela não só foi merecida, mas foi uma repreensão necessária. Por que foi uma repreensão necessária? Se a gente olhar para o verso 5 mais uma vez, você vai observar que esses homens ficaram com medo, esses homens oraram aos seus deuses, e esses homens lançaram para fora do navio a carga deles. Mas a grande pergunta é, esses homens sabem orar? Eles sabem fazer uma oração para Deus? Não sabem. Eles não sabem com o que ou quem eles estão lidando. Então, essa repreensão foi necessária, porque o mundo não sabe orar. Quem sabe orar é quem? Somos nós. E é aí que nós entramos no contexto desse mundo. Quando um colega de trabalho nosso perde emprego, a família fica desamparada, o que nós deveríamos fazer? Orar por aquela família. Quando acontece uma tragédia, uma dificuldade, as pessoas estão passando necessidade, o que nós deveríamos fazer? Orar. Mas o que Jonas estava fazendo? Dormindo. Jonas estava dormindo. Então, diante de todas essas verdades, meus irmãos, quais aplicações a gente pode tirar para as nossas vidas? A primeira delas, o mundo, esse mundo que nós estamos inseridos, vive dia após dia nessa condição de ignorância. E os únicos que podem trazer a resposta para eles é quem? Somos nós. Somos nós. Enquanto, em segundo lugar, a segunda aplicação, enquanto o mundo está desesperado, clamando a deuses falsos, a deuses que não podem fazer nada, a deuses que não podem ajudar de maneira nenhuma, as únicas pessoas que podem solucionar esse problema estão fazendo o quê? Dormindo. E diante disso, meus irmãos, a grande resposta para Itabirito, posso dizer uma coisa para vocês? Está refletida no seu espelho. A grande resposta para essa cidade está refletida no seu espelho. Não é a igreja de forma geral, não é o pastor, mas a grande resposta para essa cidade é você. Mas para que isso aconteça, sabe o que a gente tem que fazer? Acordar. Despertar. E o despertar começa quando a gente entende que as coisas não estão normais. Que a gente precisa acordar, que a gente precisa começar a refletir. E diante disso, meus irmãos, eu quero ler com vocês o verso 6 mais uma vez. Mas eu quero que você leia esse verso 6 e pense que você é Jonas, ok? Nós vamos ler de novo o verso 6, mas se coloque no lugar de Jonas agora. Você é Jonas nessa história, nós somos Jonas. Vamos ler comigo. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, ou seja, o capitão do navio, o mundo, se aproximou de nós e disse, o que está acontecendo? É para nós a pergunta. O que está acontecendo com você? Agarrado nesse sono. E aqui, meus irmãos, que vem o grande diferencial para as nossas vidas nessa noite. Faz o quê? Levante-se. Levante-se. Desperte, acorde. Invoque o seu Deus.
talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não aconteça o que com a gente. Então, existem muitas pessoas que estão gritando para nós, nessa noite, dizendo assim, acorda, invoca esse Deus, mostra esse Deus para mim, me ensina sobre esse Deus. Meus irmãos, isso é muito sério, não consigo não ficar mexido com um texto desse. Invoca esse Deus para mim, para que não aconteça o que na minha vida? Eu pereça. E essas pessoas só não vão perecer se a gente levantar. Enquanto a gente estiver dormindo, tudo tranquilo, eles vão perecer. Aí cabe do coração de cada um de nós, em que área das nossas vidas a gente precisa despertar, para que a gente seja a resposta. Não vão pensar no mundo, não, vão pensar tão somente na nossa cidade. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar?